Em 2022, a modalidade prática presencial da OBR está de volta. Os estudantes devem construir e programar seu próprio robô capaz de resgatar vítimas em uma situação de desastre. As equipes participam das etapas até a nacional, que este ano será em São Bernardo do Campo. A modalidade prática virtual também está mantida. Na simulação, as equipes devem cumprir todas as tarefas através do simulador SBotics. Já na apresentação, os estudantes devem gravar um vídeo mostrando um projeto desenvolvido por eles em uma dessas categorias. Fiquem atentos ao prazo de inscrição. Professores, incentive seus alunos. Olimpíada Brasileira de Robótica, uma iniciativa pública e sem fins lucrativos. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos à nossa live sobre a modalidade prática presencial da Olimpíada Brasileira de Robótica 2022. É com uma enorme alegria e satisfação que nós retomamos essa categoria, né, após 2 anos de pandemia e de adaptações, onde foi necessário transformar a modalidade prática presencial na categoria simulação e na categoria apresentação. E agora, depois desse tempo todo, nós vamos poder nos reencontrar presencialmente nas etapas estaduais, regionais e nacionais. E queremos encontrar todo mundo em todas essas etapas. Esse ano a etapa nacional será entre os dias 17 a 22 de outubro, no campus do Centro Universitário FEI, em São Bernardo do Campo, aqui no estado de São Paulo. Hoje, então, nós vamos tirar todas as dúvidas sobre a prática presencial, desde a inscrição das equipes até os desafios e novidades dessa categoria desse ano. Para isso, então, a gente está aqui hoje com o nosso secretário administrativo, o Leonardo. Boa noite, Leonardo. A Dani, que é a nossa coordenadora da modalidade prática, e a Cíntia, que é a nossa coordenadora da UBR, coordenadora geral. Então, antes da gente começar, eu vou deixar já alguns recadinhos. As inscrições da modalidade de prática presencial se encerram nesta sexta-feira, dia 13, então não deixe para a última hora, professor, garanta a vaga da sua equipe, não deixe para o último dia, que o sistema fica lento, vocês sabem como é que funcionam. Já corre lá, se ainda não se inscreveu, e se inscreve. Lembrando que esse ano, exclusivamente, devido à pandemia, nós temos uma limitação de 3 equipes por nível, por escola. Hoje, para quem não viu nossas redes sociais, nosso site, nós lançamos uma nova versão do Manual de Regras e Instruções das etapas estaduais e regionais. E lá tem todas as novidades, algumas atualizações, gangorra, informações e tudo mais. Hoje a gente vai falar somente da prática presencial, a simulação e a apresentação a gente vai fazer exclusivamente em outras lives, então deixa a sua pergunta aqui no chat, pode mandar para a gente, que durante a live, principalmente mais para o final, a gente responde elas todas. Então vamos lá, Cíntia, eu vou passar a palavra para você, para a gente já começar, para poder já aproveitar bastante esse tempo. Boa noite. Boa noite, Patrícia, boa noite a todos e todas. Estamos aqui na nossa série de lives, né, dessa edição de 2022. Espero que ele seja muito proveitoso a todos, que todos possam tirar as suas dúvidas, esclarecer. E, claro, né, está todo mundo, eu estou vendo que o pessoal está se manifestando, ai, que saudade, né, dessa emoção da presencial. Enfim, finalmente retornamos. Então, aguardo todos vocês, cada um na sua etapa estadual e, se Deus quiser, na etapa nacional. Tá bom? Então, bom proveito a todos. Obrigada, Cíntia. Vamos começar, então, com o Léo, começar do começo das inscrições. Léo, fala para a gente um pouquinho como é que faz as inscrições para quem é de primeira viagem aqui, vai começar agora. Quais são as principais dúvidas que chegam para você? Legal. Boa noite, pessoal. Sempre uma honra estar aqui com vocês. Uma satisfação, mais um ano e finalmente depois de 2 anos a gente está aí voltando com a prática presencial. Vou compartilhar a minha tela aqui para a gente ver o Olimpo. Todas as inscrições dos eventos das modalidades da UBR são feitas pelo Sistema Olimpo, então www.sistemaolimpo.org. Colocar aqui rapidinho, usuário e senha. Então, quem não tem ainda cadastro vai clicar aqui em cadastre-se. Alunos podem se cadastrar no Sistema Olimpo, mas só um professor pode inscrever um aluno numa modalidade do OBR. Então, o professor tem que fazer um cadastro.
Se o professor, por acaso, fazer um cadastro como aluno, ele não vai conseguir inscrever alunos. Então, nesse caso, ele tem que entrar em contato com a organização para fazer essa alteração de perfil. Mas tendo um cadastro de professor, já é possível entrar no Sistema Olimpo, resolvendo esse CAPTCHA aqui, por segurança. Então, vamos entrar. A gente recomenda sempre a utilização do Sistema Olimpo com Mozilla, Edge ou Microsoft Explorer. O Chrome também funciona, às vezes dá umas bugadinhas, mas nada demais. Eu uso o Opera também e funciona bem. Para colocar foto, sempre precisa ser Mozilla, Edge ou Microsoft Explorer. Então, se eu tentar trocar minha foto aqui pelo Opera, não vai dar. Bom, primeiro, para se inscrever em um evento, eu tenho aqui com o perfil de professor, vou clicar na guia Eventos, está lá todas as modalidades da OBR, que estão com inscrições abertas. Então, a prática presencial é Olimpíada Brasileira de Robótica Prática. As virtuais, elas têm o virtual apresentação e virtual simulação na frente. Então, cuidado, não se enganem. Mas antes de inscrever num evento, eu preciso me vincular a uma instituição. Eu já estou vinculado a uma instituição aqui, que muitos de vocês podem reconhecer pelo manual de inscrições, mas eu vou me inscrever agora, na prática, com a equipe de garagem. Muita gente pergunta, nossa, Léo, eu pedi para inscrever a minha equipe de garagem no Sistema Olimpo, mas já faz mais de 2 dias e não aparece. É porque a equipe de garagem já possui um cadastro ativo no Sistema Olimpo. Então é só procurar pelo nome da escola, vai aparecer a equipe de garagem. Apareceu aqui, eu vou clicar em vincular, vinculei com sucesso. Então, estou aqui nas minhas instituições, posso ver a equipe de garagem, vou ir lá agora em eventos, para me inscrever na modalidade prática presencial. Então, aqui eu posso selecionar com qual instituição eu quero me inscrever, posso me inscrever com quantas instituições eu quiser, mas eu só vou me inscrever com a equipe de garagem. E concordo com os termos, todo mundo eu sei que sempre visualiza os nossos termos de participação, que vocês estão de acordo com todas as nossas cláusulas, é sempre bom dar uma olhada, mas eu li e concordei, então, inscrição efetuada com sucesso. Vou ir lá em minhas participações, ó, já tem aqui a minha participação com a equipe de garagem, vou clicar em gerenciar inscrições. Bom, não tenho nenhuma aluna aqui, vou em novo participante. Bom, os meus alunos, eles já têm cadastro no Sistema Olimpo, porque foram os mesmos alunos teste que a gente usou para fazer o manual de inscrições. Porém, se ele não tiver, se ele nunca participou de nenhum evento no Sistema Olimpo, você pode preencher esse formulário inteiro, como está no manual de inscrições. Se ele tem já um perfil, é só você procurar pelo nome do aluno, como está no Sistema Olimpo. Então, vou colocar aqui esse aluno teste. Ele já tem um cadastro. Agora eu vou colocar um aluno novo. Vou colocar um aluno teste prática. Esse não tem. Ele vai ser masculino, nascimento. Então, vou colocar 20/12/2000 e sei lá. 12? Não. 6. Aqui é uma questão que pega bastante também. O único campo de cadastro que não tem um asterisco, mas é obrigatório para concluir o cadastro, é o de localidade. Esse residência tem que ser clicado Brasil para aparecer essas caixinhas aqui. Se eu não clicar em Brasil, elas não aparecem. Se eu não preencher o estado e a cidade, ele não vai deixar eu concluir o cadastro. Então, eu vou colocar que eu sou da Santa Catarina e de, sei lá, Florianópolis, Flor do Sertão. Escolaridade, ele vai ter o ensino fundamental completo e segundo ano de ensino médio. Então, ok. Cliquei em salvar, só esperar uns minutinhos. Participante registrado. Ok. Então, com isso, foi criado um novo cadastro no Sistema Olimpo. Se eu colocasse aqui o e-mail do aluno,
e ele acessasse o sistema Olimpo e na página inicial clicasse em esqueci a senha e informasse esse mesmo e-mail, ele conseguiria receber uma senha para acessar o perfil dele no sistema Olimpo. Bom, eu cliquei 2 vezes no botão, então vocês viram que ele mostrou que já existe um participante com o mesmo nome e data de nascimento, então não pode ser mais cadastrado esse aluno, ele só pode ser incluído em novas participações. Bom, meus alunos foram incluídos, agora eu vou clicar em grupos e vou criar a minha equipe que vai ter esses 2 alunos. Vou colocar aqui então, teste de equipe. Confirmei, pode ser colocado algum link da página do Facebook, YouTube, Instagram, que for preferido. Vou clicar em voltar, para voltar na página dos alunos. Ok. Voltamos aqui. Só mais uma dúvida que a gente já fez na live passada, mas essa também o pessoal pergunta bastante. Às vezes, quando eu vou inserir um aluno, por exemplo, que tem um nome muito comum, que não tem nenhum nome muito diferente no sistema Olimpo, vão aparecer vários cadastros iguais, com os nomes que às vezes eu posso clicar nesse perfil para incluir ele, só que os dados não batem com o nome do meu aluno. Esse problema de homônimos também é explicado no manual de inscrições. Nesse caso, primeiro, se o aluno não tiver um cadastro, você pode colocar um diferencial no nome desse aluno, cadastrar um novo perfil com um diferencial, pode ser o nome do estado ou da escola. Ou, se o aluno já tiver cadastro, ele tiver acesso a esse cadastro, foi cadastrado um e-mail e o aluno consegue acessar esse perfil, ele pode alterar seu próprio nome e aí colocar esse diferencial para conseguir ser inserido. Ou, se nenhuma das opções estiver disponível, aí é entrar em contato com a organização informando os dados do aluno, nome, data de nascimento, cidade, estado, instituição, que daí a gente faz a alteração do nome do aluno para ele ser inscrito pelo professor. Como está nos manuais de inscrição também, a inscrição deve ser efetuada pelo professor. Bom, beleza, estou aqui com os meus alunos inseridos, vou clicar agora para selecionar os 2 e vou em atribuir modalidade. Tá aqui os meus 3 níveis, eu vou colocá-los no nível 2, porque eles são do ensino médio. Então, vou colocar minha equipe, confirmar, ok. Tá aqui as minhas modalidades, e agora, acabou? Só falta emitir o meu relatório de inscrições. Cliquei aqui no botão relatório de inscrições, e ele gerou para mim o relatório. Somente são considerados como inscritos os alunos que os nomes aparecem num num relatório de inscrições emitido pelo professor antes do fim do prazo de inscrições. Então, para você ter certeza que os seus alunos estão inscritos, é necessário emitir o relatório de inscrições. Que mais de dúvida? Eu acho que só de instituição, que às vezes, nossa, eu solicitei lá o cadastro da minha instituição, já tinha procurado pelo código INEP, não apareceu, e faz mais de 2 dias. Provavelmente já existe um cadastro da instituição, que às vezes não estava com o código INEP, e aí a gente só unifica os cadastros com o código INEP, e às vezes, realmente, a sua instituição pode não ter tido um cadastro antes, mas mesmo se a gente fizer ativação, o professor precisa vincular ela ao perfil dele. Então, mesmo quem fizer um cadastro de uma nova instituição lá e aguardar ela ser ativada, precisa depois ir lá em selecionar a instituição de ensino, procurar pela instituição e aí vincular o perfil. Não estou... tem uma dúvida sobre não conseguir vincular a inscrição na equipe de garagem. Como informei, para vincular a equipe de garagem, você vai procurar só no nome da escola por equipe de garagem. Pesquisar, você pode pesquisar só por equipe de garagem. Vai aparecer aqui, equipe de garagem sem identificação de instituição de ensino. E como eu já estou vinculado, eu não vou conseguir vincular de novo, mas tem um botão vincular aqui, do ladinho. Se você não está conseguindo fazer isso, entre em contato com a gente pelo organização@br.org.br, informando o e-mail do seu cadastro no Sistema Olimpo e o seu CPF.
e o nome, como está no Sistema Olímpico. Eu acho que é isso, gente, de dúvidas de inscrição. Feito as inscrições, emitido o relatório de inscrições, inscrições concluídas. Tem que ser emitido um relatório para cada instituição de participação, porque aqui, em minhas participações, por exemplo, eu tenho aqui a minha participação com a equipe de garagem, na prática, e eu tenho também com esse nome da instituição, para a prática também. Para cada uma dessas participações, eu tenho que emitir um relatório de inscrições, e só com o relatório de inscrições eu tenho um comprovante das minhas inscrições. Beleza? Boa sorte para todo mundo e espero vê-los todos nas etapas estaduais e regionais. Perfeito, Léo, muito obrigada. Se aparecer mais alguma pergunta aqui no nosso chat durante a live sobre as inscrições específicas, a gente volta a responder no final da live. Só não esqueçam que em nosso site, principalmente na página de inscrições, tem todos os manuais de inscrição para cada modalidade, tanto a teórica, a prática, a simulação, a apresentação, presencial. Todas as etapas estão lá também. Se você tiver alguma dúvida, dá uma olhadinha nos manuais. Se mesmo assim ficou alguma dúvida, alguma coisa não deu certo, como o Léo disse, só reforçando, pode mandar um e-mail para a gente com os prints dos erros, ou enfim, o que quer que tenha acontecido. Vamos então agora para a parte que todos estão esperando. Dani, seja bem-vinda de volta. Estamos de volta na nossa prática presencial com muitas novidades. Vamos agora destrinchar todas elas. Bom, vamos lá. Bom, boa noite, então, né, todos os técnicos e competidores aí da nossa 16ª edição da Olimpíada Brasileira de Robótica. E dessa vez a gente vai falar de regras, né, particularidades sobre cada item. Só que dessa vez a gente está com um gostinho de retorno, né, gostinho de saudade. Tá todo mundo aí com muita vontade para retornar a esse normal um pouquinho diferente ainda, mas depois de 2 anos aí de pandemia, acho que está todo mundo aí com muita saudade e muita vontade. E nós viemos contar para vocês, então, novidades que estavam guardadinhas desde 2020, e agora a gente veio trazer aqui para a Olimpíada 2022. Bom, eu gosto sempre de começar a falar, tanto nos meus vídeos como nas lives, os princípios dos competidores e das equipes, né? Então, alcance os seus objetivos sem esperar que o seu professor alcance seus objetivos por você. Supere os seus limites e os da sua equipe. Ajude os seus colegas e adversários a superarem seus limites. Seja um bom competidor e amigo de todos ao mesmo tempo. Saiba que o mais importante que ganhar é conseguir competir e aprender. E ajude sempre a construir uma comunidade OBR maior e melhor e ame sempre o seu robô. Bom, então agora a gente vai falar um pouquinho sobre especificamente o que é a modalidade prática, né? O que é essa arena, o que essa Olimpíada faz? Ela tem uma característica que é simular um ambiente de desastre, onde os resgates das vítimas têm que ser feitos por robôs em um ambiente hostil e perigoso. Esse robô ele tem que ser completamente autônomo, programado por você, pela sua equipe, né? Onde vocês vão receber a tarefa difícil, que é resgatar as vítimas sem interferência humana. O robô ele tem que ser ágil para superar todos os trajetos, todos os desafios que vão aparecer. As linhas, né, não são conhecidas para o robô antes dele entrar na arena. Vai desviar de todos os elementos que vão aparecer, os percursos, subir, descer nível, desviar dos escombros e conseguir salvar as vítimas, transportando para uma região segura onde os humanos vão ter os cuidados com ela. Para a gente começar a falar, né, o Léo já falou bastante coisa aí em relação à inscrição, mas eu vou retomar um pouquinho aquela questão da parte de, na hora de fazer o cadastro, que nível você deve escolher para os seus alunos, né? Então, o nível 0 para os estudantes do 1º ao 3º ano do ensino fundamental, do nível 1 do 1º até o 8º ano, e do nível 2 do 8º até o ensino médio ou técnico. Todas as equipes ela tem que ter no mínimo 2 estudantes e um máximo de 4 estudantes, podendo ter as equipes, né, regular ou as equipes de garagem. E fiquem atentos, pessoal, que as inscrições vão até dia 13. Então tá aí, tá quase, né? Já tá quase acabando o período. E aí o Léo já explicou como fazer.
Uma coisa que é muito importante, e isso vale tanto para simulação como para prática, né, para prática presencial, que é a questão da utilização. Desculpa, gente, eu pulei uma parte. Aqui na parte da modalidade prática, as definições das datas é de maio a agosto, né, as fases regionais e estaduais. Na nossa etapa nacional, então, já está marcada, né, de 17 a 22/10, que é na FEI. Lembrando que as equipes que se classificarem das etapas estaduais para a nacional, caso tenha mais de uma equipe classificada na mesma escola, apenas uma vai para a fase nacional. Ganha, né, sua medalha, né, mas apenas uma daquela escola vai para a fase nacional. E fiquem atentos a essa questão dos critérios, né, dos professores e técnicos, a limitação das equipes por nível, né, por nível e por instituição. Pode ir para o próximo, Cíntia, fazendo favor. Pessoal, o manual de regras já está disponível, já estamos na versão 1.2, então novidade fresquinha aí, baixar a última versão do nosso manual. Agora sim, né, essa parte que é bastante importante, eu já quero começar a nossa live falando dessa questão. Então nós temos muitos professores que têm muitas equipes, mas a gente quer que tenha muitas equipes, mas a gente também precisa, ter que cada equipe tenha a sua particularidade. Então, pessoal, a utilização de códigos criados por uma equipe e a outra equipe usa, isso não é permitido. Então, os mentores têm que ter esses cuidados, né, principalmente quando tem muitas equipes. Então, deve incentivar esse compartilhamento. Muitas equipes dividem o mesmo espaço, o mesmo ambiente de treino, mas cada uma tem que ter sua particularidade. Então, essa dica vale tanto para simulação, e dica não é regra, né? Tanto para simulação como para presencial, que cada equipe tem que ter o seu robô e tem que ter a sua programação. Então, a gente incentiva essa troca com o objetivo de conhecimento, compartilhar o conhecimento, auxiliar as equipes, principalmente as que estão iniciando, né, as mais experientes, transmitir essa informação, mas daí cada um tem que dar a sua vida para o seu robô, a sua característica para o seu robô. E, no caso, se a gente perceber com os robôs muito próximos, né, ou programações muito próximas dentro de um evento, elas podem ser inspecionadas a qualquer momento. Então os juízes, têm os seus treinamentos para que possa haver uma inspeção a qualquer momento. Então, esse já é o começo da nossa live, já vamos retomar esse ponto aí da regra. Agora, então, só vou citar aqui as novidades para regional e estadual de 2022 e depois eu vou falar de cada item. Então, o que a gente tem de novidade para 2022? A gangorra na área de percurso, o kit de resgate, e as pontuações em relação ao kit de resgate, ela tem multiplicadores que são adicionados ao final do round, quando há um salvamento. Então, kit de resgate com salvamento, você tem multiplicador. E aí, mais abaixo, eu vou explicar para vocês que isso é um diferencial bem grande, que com certeza vai dar uns desempates legais aí na pontuação. Agora a gente vai falar sobre a arena e o piso e os ladrilhos. Então, olhando para a nossa arena, né, até para quem ainda nunca participou, a parte de baixo é chamada de área de percurso. Nós temos a rampa e a sala de resgate. Então, a nossa arena ela é dividida em 3 partes. A parte inferior, a rampa, que liga na parte superior. Dentro dessa arena, nós temos, 3 sempre vamos ter, né, dentro de uma competição, as arenas do nível fácil, médio e difícil, dentro de uma competição. E no caso, todas as equipes vão passar pelas arenas fáceis, todas as equipes vão passar pelas médias e todas vão passar pelas difíceis. Não exatamente nessa ordem, mas todas vão vivenciar as arenas disponíveis. Isso, pessoal, vale para todos os níveis, inclusive para o nível 0, que o nível 0, que são os pequenininhos, são trechos da arena que o juiz proporciona para ele dentro da rodada. E aí, aqueles trechos
vai ter o trecho mais fácil, o desafio mais fácil, ou o trecho da arena mais fácil para eles resolverem, o de dificuldade média e dificuldade difícil. Então, vale para os três níveis de competição. Embaixo, né, nessa parte que a gente chama aí de área de percurso, é onde tem as características da fita preta, que é o trecho que o robô precisa andar. Todos os desafios, eles se encontram nessa área de percurso. Na rampa, ela tem a característica de possuir ou não, né, as paredes, ou melhor, ela possui as paredes e também a fita preta, né? E aí ela pode ter ou gap ou redutor. Então, na parte de baixo, eu posso ter todos os desafios e não tem regra em relação aos números, é o projetista da arena que desenha. Na rampa, eu posso ter só gap ou redutores ou mais de uma gap. E na parte de cima, na parte superior, eu não tenho linhas. Eu tenho apenas uma fita prata para identificar que chegou a área de resgate e eu tenho um triângulo tanto de angulação baixa, com uma entradinha baixa ou entrada alta, que é chamada de área de salvamento. Agora vamos falar agora específico dos itens de pontuação. Então, o primeiro item que eu vou falar é o obstáculo e o redutor de velocidade. Bom, então os obstáculos, eles podem estar disponíveis, né, nessa área de percurso que eu já falei para vocês, e eles são barreiras que o robô precisa fazer um desvio. E em que momento que ele é considerado que ele salvou? Quando ele retomar a linha preta à frente. Tem que ser a linha preta à frente. Às vezes tem uns desvios que acontecem bem longos, e aí ele já pega uma outra linha, não pode. Ele tem que retomar esse obstáculo já nessa linha que está à frente, para ser considerado que está um resgate com sucesso. Esse obstáculo, pessoal, ele pode estar fixo no chão ou ele pode estar solto. E caso ele esteja solto e o seu robô empurre mais de 1 centímetro da posição inicial, é considerada falha de progresso. Então, o seu robô ele tem que fazer esse desvio sem empurrar esse obstáculo e derrubar esse obstáculo. Esses obstáculos também não pode, é uma adição de regra, né, para 2022, eles não podem estar nas bordas da arena. Então tem que ter uma borda aí de 25 centímetros, que é um tamanho suficiente para o robô realizar o seu desvio. E também, aí, caso o robô realize seu desvio com sucesso, o robô vai ganhar 15 pontos, a equipe vai ganhar 15 pontos. Os redutores de velocidade, eles são roliços, normalmente eles são feitos em lápis ou um pedacinho de madeira roliço, de até 1 centímetro de altura, que eles são presos na arena, nas bordas com um material muito próximo da mesma cor da arena, mas ela tem uma fita isolante aqui, até dá para ver aqui nesse desenho que eu coloquei, nessa imagem de uma arena real, que tem uma fita isolante passando no centro desse redutor de velocidade. Esse redutor não precisa estar retinho, ele pode estar inclinado em cima dessa linha. Qualquer posição desse redutor de velocidade é válido. Então, nos treinos, vai variando aí essa angulação em relação à fita preta. E caso o seu robô ultrapassar com sucesso, quer dizer, passou o robô todinho em cima do redutor, esse robô e essa equipe vai ganhar 5 pontos. O próximo item que eu vou falar é o gap e as intersecções. Então, o gap, o que que é o gap? Ela é uma ausência de linha preta. É um pedacinho de linha preta que foi descontinuado. Essa ausência, ela pode ter de 5 centímetros até 10 centímetros de falha, sempre em algum trecho da arena em linha reta. E é considerado que o robô superou quando ele ultrapassou essa gap e já voltou a seguir linha, pelo menos metade do robô já está na linha frente, retornando o seguidor de linha. E caso caso o robô supere, a equipe ganha 10 pontos. As intersecções, então é esse desenho aí ao lado, né? São junções de linhas. E essas intersecções, elas podem ou não ter a presença do item verde, desse quadradinho verde. Esses quadradinhos verdes, eles têm 2,5 centímetros por 2,5 centímetros, podem ser feitos de qualquer material. Então, a gente pode ter várias tonalidades de verde, né, nos regionais. Caso tenha
um quadradinho desse verde, ele simboliza o lado que o robô tem que virar, ou à direita ou à esquerda. E se não tem verde, o robô tem que sempre seguir à frente. Então, a ausência do verde significa que o robô tem que prosseguir. Caso o robô, né, a indicação está à direita, por exemplo, e ele seguiu reto, é falha de progresso. Ou é à direita e ele virou à esquerda, é falha de progresso e o robô tem que reiniciar. O próximo item que eu vou falar é o beco sem saída, que é muito próximo aí da intersecção, só que aí ele tem a presença de 2 verdes. E aí o que que significa para o robô? Opa, cheguei num lugar onde eu não posso continuar mais. Ele tem que dar um 180 graus aí e voltar pela mesma linha de onde ele chegou. E aí, caso o robô faça isso, ele vai obter 10 pontos. E para ele realmente ser considerado superado, esse robô tem que fazer o giro de 180 e retornar ao seguidor de linha. E também temos aí a passagem. A passagem parece uma travinha aí de gol, né? Uma porta. A área interna dessa passagem, ela tem 25 centímetros por 25 centímetros. Então, apesar de nas regras não existir um limite de tamanho para o seu robô, a passagem é um limitador de tamanho. Então, você já tem que pensar no seu robô, já tem que construir o seu robô pensando em todos os desafios possíveis que tem na arena da UBR. E uma delas é esse portalzinho, essa passagem, que ela é um grande limitador de tamanho. Então, 25 por 25, sempre na cor laranja, nas arenas, e elas são fixas no chão. E elas vão estar localizadas também sempre em linhas retas. E caso o robô não conseguir superar, né, não passar por dentro da passagem, ficar ali batendo e até empurrar ou deslocar esse robô, essa passagem é falha de progresso. E caso ele superar com sucesso, passou completamente embaixo, a equipe ganha 10 pontos. Agora o próximo item que eu vou falar para vocês é a novidade aí polêmica, a grande gangorra. Nós conseguimos implantar a gangorra no simulador, mas na presencial é a primeira vez que vamos ter a gangorra, né. A gangorra, ela é um pedaço de madeira, né, e ele não tem tamanho, então a regra não diz o tamanho desse pedaço de madeira. Nós colocamos nas regras uma sugestão de 30 por 30, mas esse tamanho ele pode variar. E o que que é um limitador em relação a esse tamanho? O que que a gente tem só de limitador? É que a inclinação é 20 graus. Então, quando você for montar a sua gangorra, a gente dá uma sugestão de montagem no manual, mas nós já vimos inúmeros modelos aí na internet, e aí é muito legal, pessoal, se vocês tiverem alguma ideia de gangorra aí, ó, o que que precisa? Obedecer a inclinação máxima de 20 graus. Mas coloquem lá nas redes sociais de vocês e marca a gente, porque eu adorei uma equipe que fez a base da gangorra é feita de cano de PVC, então nem precisou, né, grandes aparatos aí para construir a gangorra para o treino. O que que precisa dar atenção? Fazer aí cálculo de seno, cosseno, que vocês já aprenderam aí na escola, e ver que altura que eu vou ter para um determinado comprimento de gangorra. Então, na sugestão que a gente dá, tá? É um comprimento de gangorra de 30 por 30, é um quadrado. A altura máxima é de 5,1. E aí vocês não podem esquecer, gente, que vocês têm que considerar a espessura do ladrilho. Então, esse 5,1 centímetros é o máximo, considerando que a sua espessura do seu ladrilho, se você fez numa madeira de meio centímetro, você tem que considerar ele. Se você fez com uma madeira que é de 2 centímetros, você precisa considerar isso. É o máximo de 5,1 para esse tamanho de gangorra que eu falei. E a inclinação é que é o importante, tá? Não pode passar de 20 graus. Então, vocês podem encontrar, a gente, nos regionais, diversos tamanhos de gangorras e diversas alturas, mas nenhuma vai passar os 20 graus, tá? Então, criem aí, tem a sugestão nossa, mas não precisa fazer exatamente igual. Eu até coloco lá no manual que vocês podem usar qualquer tipo de dobradiça. Nós já vimos dobradiça, essa aqui era com cano de PVC, foi feita com um pedacinho de 3D embaixo, com
um pedacinho de círculo e um cano de PVC, e aí eles fizeram parafusadas a gangorra no PVC. Ficou perfeita, sem muito frufru aí na gangorra. Mas tem a dica lá que a gente colocou. Bom, qual que é o objetivo dessa gangorra? É o robô subir, né? Naturalmente, quando ele chegar na metade, aí ele vai inclinar para o lado seguinte e vai finalizar o seu trajeto. Quando o robô finalizou, é considerado superação, né? Ele ganha, por ser uma novidade, aí ele tem uma pontuação alta, né? Ele ganha 15 pontos. E agora, caso haja uma falha de progresso, e aí no caso é você superar, né? Mas se por um acaso houver uma falha de progresso nesse trajeto, o juiz vai voltar a gangorra para que você possa passar novamente, né? Então, ela não vai ser uma barreira para você caso haja uma falha de progresso, porque no caso, se ela estava assim, o robô passou e ela ficou dessa forma quando ele terminou, quando houvesse uma falha de progresso, seria impossível ele conseguir passar porque ela já estava levantada. Mas o juiz vai voltar para a posição inicial para que você tenha uma nova tentativa. Superou 15 pontos. Mas aí, se vocês tiverem aí alguma dúvida ainda, manda no chat que a gente tenta responder melhor. Mas ela é muito simples, tá? Bom, e o marcador de percurso? O marcador de percurso, gente, ele é um sinal que nem checkpoint de videogame, que quando você passa por ela, significa que aquele trecho você já superou, você não vai mais voltar nele. E aí, é como se a sua arena já tivesse um novo ponto de início, né? Então, o primeiro ponto de início é a saída. A partir do momento que o seu robô, de forma autônoma, superou esse checkpoint, aí, a partir dali, passa a ser o seu ponto de início da arena, né? Ou de forma autônoma, ou após 3 tentativas. Quando você tenta as 3 tentativas, você já posiciona nesse checkpoint que você colocou no início da partida. Então, no início da partida, você vai receber seus checkpoints, você vai posicionar os seus checkpoints na melhor posição, melhor para a sua equipe, mas tem alguns critérios. O checkpoint não pode estar na primeira saída inicial, então, o primeiro trecho reto da arena não pode ser posicionado. A partir do momento que os trajetos pretos, né, da linha, fez a primeira curva para a direita, para a esquerda ou para qualquer, né, de qualquer forma, teve a primeira curva, a partir dali você já pode posicionar o seu primeiro checkpoint. E o segundo checkpoint, onde eu posso posicionar? Precisa ter, no mínimo, 50 centímetros de trecho, né, de trecho para o robô percorrer para você pôr o próximo. Então, normalmente, nas arenas oficiais, vocês vão ver que tem um barbante aí de 50 centímetros, que aí você ou o juiz, para se certificar, se o juiz estiver em dúvida, né, ele posiciona esse barbante em cima do trajeto, e aí ele vai falar: ok, tá ok o seu checkpoint. Uma vez colocado o checkpoint, pessoal, ele não muda mais de lugar. É a posição que você, a equipe, escolheu. O juiz só vai confirmar, tá ok com o seu checkpoint, e aí você não pode mais mudar de lugar dentro daquela rodada. Você só vai mexer com o checkpoint na outra rodada. Que mais do checkpoint? Deixa eu ver se eu não estou esquecendo de nada. Bom, caso então haja as falhas de progresso, você retorna para esse checkpoint. Um checkpoint superado de forma autônoma, né? Autônoma, na primeira tentativa ganha 60 pontos. Então, olha como é muito valioso o seu robô ser autônomo, né? Se você chegou no checkpoint, você já ganhou 60 pontos. Se ele teve algum erro, você chegou só na segunda tentativa, 40 pontos. E se você chegou na terceira tentativa, 20 pontos. Se você só chegou a partir da terceira tentativa nesse checkpoint, ou você posicionou ele, então ele passa a ser seu novo início, mas ele não tem mais pontuação válida, tá? Então, fazer robôs autônomos aí bastante importante. Bom, o próximo item que a gente vai falar é a rampa. A rampa, como eu já mencionei, ele liga a área de percurso, que está na parte de baixo, à sala de resgate, que está na parte de cima. Então, pode ter os gaps e os redutores de velocidade. Caso você consiga superar e entrar naquela faixa prata lá, ó, não vale ficar parado na faixa prata, precisa entrar a faixinha prata. Caso você superou a rampa na primeira tentativa, vale 30 pontos. Gente, eu coloquei errado aqui, tá? Desculpa, no PowerPoint. É 30 pontos, 20 pontos e 10 pontos, mas na regra tá direitinho.
Foi só na hora de eu digitar aqui que eu errei. Mas na regra tá ok. É 30, 20 e 10 pontos. E caso o robô, na hora de subir, ficou enroscado, né, há uma falha de progresso, você tem que voltar, né, aqui para trás desse quadradinho, que ela tem um nome, chama plataforma de acesso, volta atrás desse quadradinho aqui, e aí você vai reiniciar a sua superação de rampa. E no caso, pessoal, se ficou nítido para o juiz que o seu robô, por exemplo, subiu essa rampa sem seguir linha, né? Tem robôs que eles encostam aí nessa paredinha e sobe aí encostado na paredinha, não está seguindo rampa, também é considerado falha de progresso, tá? Vamos aí para o próximo. Vamos falar das vítimas e do kit de resgate, né? Então, as vítimas, elas não têm um número fixo, elas podem ter qualquer quantidade de vítimas, seja vítimas vivas ou mortas. E o que diferencia as vivas ou as mortas são as cores e a questão da condutividade, né? Então, as vítimas mortas, elas não conduzem, e as vivas, elas têm papel alumínio. Então, dá uma pequena condução ali, dependendo se você tiver algum dispositivo que consiga distinguir isso. As mortas estão pintadas na cor preta e as vivas estão com esse papel alumínio, então elas são prateadas. Essas vítimas, pessoal, caso elas sejam salvas na primeira tentativa, elas valem 60 pontos, na segunda 40 pontos e na terceira tentativa 20 pontos. As mortas também têm pontuação, 50 pontos na primeira tentativa, 30 pontos na segunda tentativa e 10 pontos na terceira tentativa. Quando o robô empurrar a vítima, né, ou colocar a vítima na área de resgate, após o juiz anunciar o salvamento, ele sempre vai fazer a retirada dessa vítima do triângulo para que não atrapalhe os seus próximos salvamentos, né? E o que é esse kit de resgate, que também é a novidade, né? O kit de resgate, pessoal, é um cubinho de 3 por 3 centímetros. Ele pode ser feito de qualquer material na cor azul. Ele é muito leve, né? Ele tem no máximo 50 gramas. Pode ser feito em material 3D, pode ser feito em acrílico ou algum outro material, mas ele sempre vai ter a cor azul. E no início da partida, além de você posicionar os seus checkpoints, você vai dizer para o juiz se você vai começar com o kit de resgate no robô ou se você quer o kit de resgate no trajeto. E aí, aonde é esse kit de resgate no trajeto? É onde o projetista da arena projetou para ser colocado. O que isso diferencia? Mas vai ser muito mais fácil eu carregar esse kit de resgate no meu robô. Mas o multiplicador, que é a novidade, ele é mais baixo. Então, se você escolher no início carregar esse kit de resgate no seu robô, o multiplicador ao final da partida, caso você tenha jogado o kit de resgate lá na área de resgate e tenha as vítimas, precisa ter vítimas, pelo menos uma, você ganha um multiplicador de 1.1 na sua pontuação geral da arena. E se por um acaso você encontrou o, o, o cubinho, o kit de resgate, no trajeto, lá onde o projetista projetou e posicionou, o juiz posicionou para você, você pegar, encontrar e colocar lá na área triangular e também tiver uma vítima, ele multiplica toda a sua pontuação por 1.2. Então, é um diferencial muito grande, tá? Ele é um diferencial bastante grande aí na pontuação geral das equipes. Então, é uma grande novidade para vocês treinarem aí na escola de vocês, né? Criem esse cubinho. Tem gente que eu já vi aí nos treinos criou de pecinha de Lego, né? De bloquinhos de Lego. Cria do jeito que você quiser. E aí comecem a treinar já, porque vai ter os kits de resgate nas arenas. Vamos para o próximo. Também, se tiver, gente, alguma dúvida, coloca aí no chat que a gente vai responder depois no final, nas perguntas e respostas aí. A área de resgate, no caso, nós temos 2 modelos de área de resgate. Essa área de resgate, ela tem o modelo do nível 1,
que então tem uma alturinha aí de 5 milímetros. Então, para os robôs aí resolver, nem tem a necessidade de ter grandes garras, né, grandes equipamentos para resolver colocar, né, as bolas na área de salvamento. E o do nível 2, ele tem uma altura de 6 centímetros, então a dificuldade é um pouco maior, porque vocês já são mais velhos, né, já estão no nível 2 aí da competição. Então é um mesmo triângulo, normalmente ele é vazado no centro, e aí ele tem 6 centímetros de altura. Então aí para você salvar essa vítima, você vai ter que ter algum dispositivo, uma garra, um equipamento que consiga colocar essa vítima lá dentro dessa área de resgate. Então esse ano a gente tem aí esse vínculo, né, vítimas, kit de resgate e os multiplicadores, que vai ser uma novidade bem legal. E aí, pessoal, quando que a gente considera, que foi salvo com sucesso as vítimas? Quando ela posicionou dentro da área de resgate e perdeu o contato com a vítima, não adianta ficar grudada lá com a bolinha lá dentro da área de resgate e não soltar. Tem que posicionar, soltar. Aí o juiz anuncia esse salvamento, tanto no nível 1 como no nível 2. No nível 1 isso quase não acontece, né, de não soltar, mas no nível 1 como o robô, como a parte de essa barreirinha é bem baixinha, às vezes o robô entra e não sai de lá de dentro, aí não é considerado salvamento, tá. Ele tem que entrar e sair da área, deixar a vítima lá dentro, para os humanos ter o cuidado com as vítimas. Bom, vamos falar, já falei sobre o sucesso, agora em relação às rodadas e as calibrações. Bom, pessoal, todas as equipes, elas têm 2 minutos de calibração antes do início da arena, nas arenas oficiais. Então, normalmente nos eventos tem as arenas de treino, né, mas é bastante importante, principalmente porque você tem 3 rodadas, elas acontecem em horários diferentes, e aí as iluminações do ambiente é diferente, né, e o seu robô tem que estar preparado para trabalhar com essas iluminações diferentes, um pouco mais de sol, um pouco menos de sol, e aí para isso vocês têm esses 2 minutos de calibração. E aí você vai calibrar o seu robô e vai dar o start. Só que uma vez iniciado, pessoal, você não pode mais trocar a programação. Então você tem direito de, caso haja uma falha de progresso, né, desligar o seu robô e ligar sempre no mesmo lugar, da mesma forma. Então você vai explicar para o seu juiz no início da partida: "Olha, eu desligo aqui e minha programação é executada aqui. Não adianta apertar 2, 3 botõezinhos diferentes, tá? Então para você executar desde o início da partida e em todo o processo, em todas as falhas de progresso, você vai demonstrar para o seu juiz que é da mesma forma que você vai começar, seja 1 ou 2 botões ou 3 botões, a sequência tem que ser sempre igual. Para que existe isso? Para você não passar informação de algum tipo de posicionamento, algum tipo de pré-mapeamento que não é permitido, afinal de contas, seu robô tem que ser autônomo, né? O cronômetro dentro dessa rodada, ele nunca para, e para você executar tudo isso que eu falei, vocês têm 5 minutos de tempo máximo para executar esses desafios. Acabou, o juiz vai informar vocês que acabou a partida e vocês vão contabilizar ali as pontuações. Acho que é isso, falei um pouquinho de tudo, né, mas, precisa ler as regras, né, as regras têm que ser livro de cabeceira, tem que estar sempre entrando aí nas redes sociais da UBR, que a gente avisa quando tem algum tipo de atualização. E agora eu queria saber ainda se tem alguma dúvida que a gente possa responder aí para vocês. Oi, Dani, vamos lá que tá chegando bastante dúvida. Cíntia, você quer acrescentar alguma coisa ou já podemos ir direto para... Não, vamos direto, vamos aproveitar o tempo, que eu sei que assim, a cabeça de todo mundo agora está com 1000 ideias, né? Então, vamos lá, gente. Vamos lá, então. Eu separei algumas perguntas que já vieram no chat, aí também a gente vai pegando um pouquinho aqui que o pessoal mandou já para o Instagram, só para já começar aqui, que o pessoal perguntou da questão de quantitativo de equipes, são 3 equipes por nível, por escola, na prática presencial. Vamos lá, então. Kit de resgate. Vamos para algumas perguntas que chegaram aqui, Dani. O Marcos Frazão perguntou se o kit de resgate é para os 2 níveis. Sim.
Vai ter nos 2 níveis, nível 1 e nível 2. Perfeito. A equipe Monster High perguntou se, no caso do kit para o nível 1, pode ser arrastado junto com as vítimas? Pode. Você precisa posicionar ele lá dentro. Perfeito. O Rodolfo perguntou se multiplica, no caso do kit resgate, multiplica toda a pontuação ou só a pontuação das vítimas? Toda, geral da arena. Então, a pontuação final de vocês, caso tenha o cubinho lá dentro da área de resgate, né? Você conseguiu colocar lá dentro da resgate e tenha pelo menos uma vítima, salvou pelo menos uma vítima, aí acontece a multiplicação no final da partida em cima de tudo. Perfeito. O Marcos está perguntando aqui se os robôs terão gabaritos, serão Arduino, Lego ou poderão ser de outros tipos? O robô é o kit que vocês quiserem, né? Qualquer kit educacional. O que não pode é entrar em sites que vendem alguns robozinhos aí para testes, e aí já está escrito lá, é um robô seguidor de linha. Ele já é um seguidor de linha e já às vezes tem até uma rampinha lá já para poder pôr a bolinha lá dentro. Aí você comprou um robô pronto. Na verdade, a nossa ideia é que você crie o seu robô, né? Ou tenha, se você comprou um kit que já é quase para um robô que faria a mesa da UBR, mas que você tenha mudanças significativas para não ser um robô comercial, né? Um robô que você comprou de um site que já vem pronto para essa competição. Mas é qualquer kit, gente. Até de sucata, de junção de motorzinhos que você tem na sua casa. Do jeito que você quiser construir, não tem limitação de kit dentro da UBR. Ô Dani, vale lembrar que os makers são muito bem vistos. Inclusive, para quem conhece ou quem já participou, sabe que existem também outras possibilidades de premiação dentro das estaduais. Então, de repente, é uma dica aí, né? Perfeito. Sobre a gangorra, a Isabel pediu tamanho ou dimensões específicas. Você explicou, né, Dani, que não tem um tamanho específico. Eu mandei aqui no chat para vocês a sugestão que você deu, né, Dani? Está correta essa sugestão? 30 centímetros por 30 centímetros, com altura máxima de 5,1 centímetros. No caso, gente, essa altura é para esse comprimento de rampa. Se você tiver outro comprimento de rampa, aí você precisa fazer o cálculo aí de seno e cosseno, né? E fazer esse cálculo para ver que tamanho de altura vai ter. E não pode esquecer, gente, que essa altura é máxima, incluindo a dimensão, a espessura aí da madeira. Ela tem que estar dentro desse 5,1. Então, você não vai pegar 5,1 de vão e ainda ter a espessura da madeira. Ela tem que estar dentro dessa altura total. Agora, você vai fazer com o que você tem na sua casa. Se você tiver uma pranchinha de madeira de 35 por 35 e quiser aproveitar ela, por exemplo, você vai fazer o cálculo pensando na angulação de 20 graus, né? E aí, vamos usar a matemática para a gente poder descobrir aí qual é a altura que a rampa vai ter de acordo com o seu comprimento de gangorra. Dani, eu acredito que então você já está respondendo essa pergunta do Rodolfo, se eu entendi. A altura da mesa para a gangorra. A diferença entre a mesa e a gangorra tem que ter que altura, porque dependendo da espessura da madeira, ela pode ser muito alta, até mais que um redutor. Então, a espessura da madeira está dentro da altura, gente. Imagina que vocês vão fazer um cálculo mesmo matemático aí de um triângulo retângulo. Você vai, um dos lados, né, tem a angulação de 20 graus, o outro lado é um ângulo reto. Gente, tem que aplicar matemática. Vocês vão ter que pedir para o professor de matemática dar uma aulinha aí de seno, né? Na verdade, a gente tem aqui, né? Mas você pode fazer o cálculo pelo cosseno também. E para você descobrir de acordo com a madeira que você tem. Agora, quer seguir a sugestão que está no manual, você já tem um cálculo feito, tá? Agora, a espessura tem que estar dentro dessa altura máxima. Se você usar o 5,10 e ainda a espessura da madeira, você vai ter com uma angulação muito maior que 20. Perfeito. O Marcos Prudêncio está perguntando, nossa equipe terá 4 alunos, mas em algumas etapas não estarão todos presentes. Existe algum número mínimo de participantes por etapa? E na próxima etapa, os alunos que faltaram na anterior poderão retomar na competição? Cíntia ou Léo? Eu acredito que sejam 2 alunos. Pelo menos 2 alunos precisam estar presentes para a equipe poder competir.
com relação a eles poderem, os faltantes poderem prosseguir, aí é com a coordenação. Bom, gente, como vocês viram na regra, né, as equipes elas são formadas de 2 a 4. 2 a 4 participantes presentes no dia, né? A gente não pode montar uma equipe com 4 alunos e somente um. Um não pode, com certeza. Vai ter que ter no mínimo 2. E esses 2 é que seguem, porque é eles que estiveram na etapa anterior. Certo? Mas se caso Perfeito. tiver algum caso excepcional, né, Cíntia, de repente algum aluno que tem um atestado, isso, né, na hora essas do coisas a check-in. gente leve. Isso, É verdade, a Dani lembrou. Nós É. estamos numa situação ainda de pandemia, temos que considerar que, ó, mesmo que não fosse pandemia, a gente pode ter situações atípicas que saem totalmente fora, né, daquilo que é possível de ser previsto. E aí, com certeza, nesses casos a gente segue. Obrigada, Dani. O que muita gente está perguntando, a gente tem recebido bastante no Instagram também, quando serão anunciadas as datas da UBR estadual, ou se já tem datas fechadas já para as estaduais. A gente precisa terminar as inscrições, né, antes de definir as datas das estaduais, mas Cíntia ou Dani, se vocês quiserem Datas falar e locais. Locais também a Sim, gente locais, não bem sabe lembrado. ainda. Bom, gente, todos os representantes estaduais estão aguardando a finalização das inscrições, porque é ele que vai dar o norte para os representantes do tamanho de espaço, de organização que eles precisam, tá bom? E para quem leu o manual, viu que a modalidade presencial, ela está prevista como sendo presencial, híbrida, ou ela acontecer de forma remota. Então, assim, a gente esperamos, claro, né, que essa pandemia permaneça no mínimo no patamar que ela está, mas não sabemos como pode estar nível Brasil. O Brasil é muito grande, cada lugar pode estar de um jeito, tá bom? Então, assim, consigo dizer São Paulo. São Paulo está ali, já foi inclusive comentado, né, pelo representante estadual, tá bom? Que já tem aí uma previsão de data. Dos outros estados, ainda não sei, mas com certeza, daqui uns 15 dias, porque encerra as inscrições da modalidade, aí os representantes vão estar atualizando, inclusive, a página do seu estado. E as redes sociais da UBR, nós estaremos sempre divulgando todas as datas, conforme elas forem saindo, a gente vai fazer o calendário e divulgar tudo certinho no site e nas nossas redes sociais. O João Vitor mandou aqui para a gente se o cubo vale para os 2 níveis. Cada arena tem seu cubo, né? Sim. E aí aquele cubo é daquela arena, tanto no nível 1 como no nível 2 tem os kits de resgate. Uma pergunta que apareceu, que eu acho que não foi comentada, Dani, é se as pistas são para os 2 níveis iguais, para todas as pistas. A arena física de madeira, né, são iguais. Os trajetos é que são diferentes, né? Aí, normalmente, a gente tem trajetos mais complexos no nível 2, né? Um nível de dificuldade um pouco maior. Mas, assim, a arena física, a partir de madeira, de nível 1 e de nível 2, e inclusive de nível 0, eles usam o mesmo modelo de arena de madeira. Os trajetos vão mudar de acordo com os níveis, porque o nível 1 é um pouco menos complexo e o nível 2 é mais complexo. Perfeito. A equipe Bazinga aqui está perguntando se a rampa estará presa ou solta. Acho que deve ser a gangorra, né? A gangorra é presa. No caso, a rampa também, né? Ela é bem pesadona, a rampa não sai do lugar. A rampona que liga. A gangorra, ela é fixa no chão. No caso, vai ser posicionada em cima daquelas pranchas, que já, para quem já participa, já é conhecida, né? Ela é fixa no chão dessa arena. Perfeito. O João Vitor está perguntando, só para a gente voltar nessa questão das estaduais, caso não possa haver estadual para um estado, se ele pode participar no nacional presencial.
não tem a chance de não ter uma Não etapa tem. estadual. Não tem. A etapa estadual sempre vai acontecer. Tá bom? Perfeito. A gente recebeu uma questão aqui no nosso Instagram também, sobre programação para iniciantes. A professora, é a primeira vez que ela participa, ela tem um robô já, mas ela está pedindo alguma orientação, professora Ana, para quem está começando agora para programação. Vocês têm alguma dica que podem passar? Professora, acho que vai depender muito do kit que você usa, né? Que controlador que você usa, né? Quais são as opções que o controlador que você usa permite, né? Então, se é um controlador Lego, se é um controlador Arduino, né? Se é, por exemplo, Lego EV3, a gente tem o Lego Education, a gente tem o Lego Classroom. Se for do Spike, a gente tem a própria linguagem do Spike. Se for Arduino, a gente tem o C, né? Então, assim, vai depender muito do kit que você está usando. O que a gente encontra muito, professora? Nos canais do YouTube das equipes, eles adoram compartilhar, né? Então, de repente, dá uma busca de pessoas ensinando a seguir linha, né? Fazer seguidores. E assim, para a gente falar especificamente qual seria a programação, a gente precisaria saber qual que é o seu kit que você usa, que você montou o seu robô, né? Que os seus alunos montou o robô. Ô, Lembrando Paty, eu também... acho que aqui vale a dica, né? A nossa última revista. É verdade? Ela traz muita coisa, gente. Inclusive a simulação. Exato, em nosso site tem um material de sugestão, né, de estudo, e a nossa revista que tem, principalmente essa última, que é uma edição especial. Você entra lá no nosso site, já vai estar de cara ali no nosso destaque para você acessar. Por ali já tem um caminho muito bom para quem está começando agora, quem está tendo esse primeiro contato. Pessoal, vocês têm mais alguma pergunta? Que a gente já está encerrando aqui o nosso tempo. O Henrique está perguntando se a modalidade teórica será online ou presencial. Henrique, a gente fez uma live semana passada, está salva aqui no nosso canal, sobre a modalidade teórica. Ela pode ser presencial, pode ser online, pode ser híbrida, né, esse ano, mas se você acompanhar a gente aqui no nosso canal, não esquece de se inscrever. Tem uma live tirando também todas as dúvidas. Vamos para uma última pergunta do Yuri. Podemos usar a programação em blocos ao invés de texto, o Arduino? Nós não temos essa limitação nem de kit, nem de programação, né? Vocês que têm que ver do kit de vocês, o material que vocês têm, o que é possível vocês usarem de linguagem de programação. Mas é possível usar blocos, é possível usar em linhas, fica a critério de vocês. Perfeito, gente. Acredito que é isso. Se vocês tiverem mais alguma dúvida, pode mandar. Eu tentei pode falar. Não, aqui teve uma dúvida do professor Ricardo, que ele perguntou sobre a utilização de visão computacional. É legal ver até os trabalhos da modalidade de apresentação do ano passado. Muitos alunos utilizaram visão computacional para realizar os desafios do OBR. Então, também é outra dica. Perfeito. Obrigada, Léo. Gente, muito obrigada pela participação. Léo, Dani, Cíntia, todo mundo que está aqui online acompanhando a gente. Se ficou alguma dúvida, se tiver alguma outra questão, pode mandar para a gente no organização@br.org.br ou prática@br.org.br. A gente tem nosso canal no Facebook, nosso Instagram. A gente está sempre abrindo caixinha de pergunta por lá, sempre tenta atender todo mundo por lá também. Mas a gente recomenda que encaminhe por e-mail, que a gente sempre tem uma resposta mais detalhada para vocês. Lembrando também que as inscrições se encerram na sexta-feira, dia 13, para a modalidade prática presencial. Não deixe para a última hora, não corra um risco de enfrentar problemas, de acabar a energia na sua casa, acontecer alguma coisa e você não conseguir se inscrever. Então, corre lá no Sistema Olimpo e se inscreve. Sigam a gente nas redes sociais, acompanhem aqui no nosso canal do YouTube. A gente vai fazer uma live, o professor Ricardo até perguntou, a gente vai fazer uma live sobre a modalidade de prática simulação e a apresentação. Nós vamos divulgar também aqui nas nossas redes sociais. Mas para quem também já quer ir tendo uma ideia de como funciona, tem as lives do ano passado que a gente fez, tem inclusive uma live muito boa, dando dicas de roteiro, né, para fazer da modalidade de apresentação.
Dani, eu vou começar com você, então, para a gente encerrar, se tiver alguma mensagem, alguma última dica para o pessoal. Ai, nossa, eu tô super ansiosa aí para voltar aos presenciais, voltar àquela correria de fazer os treinamentos dos juízes, ir para os eventos, né? Então, estou muito ansiosa, acredito que vocês também estão, né? Então, que vocês tenham um sucesso aí na trajetória de vocês, foquem aí nos estudos. Gente, muitas perguntas que são feitas estão lá no manual. Gente, precisa ler o manual. O manual precisa estar sempre com vocês. Baixa no celular, baixa no tablet, baixa no notebook, né? E acessem sempre. Né? As equipes que se destacam, elas leem as regras. Pode ter certeza que não é necessário, né? Precisa dessa leitura em cima das regras que você vai conseguir desenvolver o seu robô, né? E específico para que ele consiga ter um bom desempenho na arena. Então, sucesso para todos e nos vemos aí nos regionais e nos estaduais e quem sabe aí no nacional. Obrigada, Dani, por todas as dicas, pela participação. Léo, também alguma dica aí do Olimpo nessa reta final de inscrição? Só lembrar o pessoal aí do prazo para inscrições. Inscrição de um aluno numa modalidade da UBR o professor inserir o aluno na participação, atribuir nível e modalidade e emitir o relatório de inscrições. Tem que fazer tudo isso antes de encerrar as inscrições. E se tiver algum problema, contata a gente no organização@br.org.br antes do fim das inscrições. Se contatar depois, a gente não tem muito o que fazer. A gente só consegue ajudar se o contato for feito antes de encerrar. Fora isso, só agradeço a atenção de todos mais uma vez aqui e boa sorte para todas as equipes participantes. Obrigada, Léo. Cintia, ansiosa para as etapas estaduais e regionais que vem por aí? Demais, Paty. Olha, eu não vejo a hora de poder encontrar todos, poder ter toda aquela energia, né? Poder sentir aquela energia de todo mundo presencialmente, podendo participar. Então, assim, gente, muito obrigada a todos que acreditam na nossa missão da UBR, estar aqui conosco, tá bom? Então, não deixem de nos acompanhar. A professora Dani acabou de dar um exemplo de, olha como a robótica está com a matemática numa mera gangorra, né? Mas agora, poxa, para poder entender o manual, se eu não tiver o domínio um pouco da área de linguagens, você vai ler o manual e não vai entender. Olha quantas áreas de conhecimento. Então, gente, aproveitem tudo isso. Fico feliz do professor Ricardo comentar, olha, nós ganhamos uma bolsa do CNPq. Pô, eu também fiquei muito feliz. Muito bom, foi ótima a vivência do último ano, tudo que nós, como Organização Nacional da OBR, conseguimos, para nós é um grande orgulho. E mais ainda de ver que, olha, traz resultados para vocês, né? E avisar o pessoal, não deixe de procurar o representante estadual de vocês, tá bom? A OBR, ela assim, a pequenos passos, claro, ela tenta também fazer formação. Então, na medida do possível, como disse a professora, olha, estou começando a aprender, procura o representante estadual também. Alguns estados nós já conseguimos, né, fazer alguns treinamentos para pequenos grupos. Espero eu um dia que a OBR possa fazer para todos os estados. Tá bom, gente? Então, bora lá. Bora que 2022 está aí a nossa edição. Perfeito. Ó, professor Ricardo, Dani e Cíntia ganharam até um convite para ir para Pernambuco. Eu quero participar desse convite também. Gente, muito obrigada pela participação de todos os professores e alunos que estão aqui com a gente até agora. Nos vemos, então, na próxima live. Nós vamos divulgar o calendário ainda essa semana nas nossas redes sociais. Vou até colocar aqui. Não esqueçam de seguir a gente no Instagram, no Facebook e seguir o nosso canal aqui também no YouTube. Muito obrigada a todos e nos vemos na estadual, se Deus quiser. Tchau, gente. Obrigada.